Fim de semana passada eu estive numa conferência em São Paulo, e um pastor chamado Sérgio, do Peru, ele ministrou uma palavra como essa, ele ministrou esse texto, e eu fui profundamente tocado por Deus naquela ministração. Deus falou comigo de uma forma especial, era para mim aquilo, Deus moldou o meu coração ali. E durante essa semana eu estive meditando sobre isso, me aprofundando ainda mais, trazendo isso cada dia mais para a minha vida e para o nosso contexto, tentando entender um pouco a vida de José, tentando entender um pouco todo o processo que José passou. E nessa noite eu quero compartilhar sobre isso com vocês. O nosso tema nessa noite: sem processo não há sonho. Sem processo não há sonho. Ou seja, se você quer viver o sonho de Deus para a sua vida, existe um processo. Existe um processo. O sonho de Deus é a vontade de Deus. O sonho de Deus para você é o melhor de Deus para você. É o melhor que você tem para viver nessa terra. É o plano de Deus, é a palavra de Deus, é aquilo que Deus determinou para você. E o sonho dele para você é um sonho grande, meu irmão. Talvez você entrou aqui não entendendo os sonhos de Deus para você, e nessa noite você vai entender em nome de Jesus. Mas eu não sei qual é o sonho de Deus para você. Eu sei alguns que são claros na Bíblia, mas especificamente eu não sei aquilo que Deus planejou e sonhou especificamente para você. Mas eu não tenho dúvida de uma coisa: é um sonho maravilhoso, é um sonho grande. Deus tem um lindo plano para a sua vida. Deus escreveu um lindo futuro e presente para a tua vida. Eu tenho certeza disso porque o nosso Deus é um pai que sonha coisas boas para os filhos. A Bíblia fala que assim como os céus são mais altos do que a terra, os meus caminhos, os meus pensamentos são maiores que os seus. Ou seja, o que você quer? Você quer o teu sonho ou o sonho de Deus? Eu quero o sonho de Deus. E talvez o termo principal aqui na nossa campanha, Conquistando os Sonhos, a melhor parte desse tema é quando fala sonhos de Deus. Não os meus, mas os de Deus. Porque Deus tem uma linda palavra, Deus determinou algo para a sua vida. Deus escreveu uma história em você. Deus tem um plano maravilhoso em você. Você que é pai, eu sei que tem muitos pais, mães aqui. Você sonha coisas boas para os seus filhos? Sem dúvida nenhuma. Existe algum pai que olha para o filho e fala: não, meu filho, eu sei que meu sonho é que meu filho tenha uma vida de desgraça, de miséria, de dificuldades. Algum pai faz isso? De forma nenhuma. O pai sonha coisas boas para o filho. O pai quer que o filho cresça. O pai quer que o filho seja próspero, seja abençoado, seja bem-sucedido em tudo que faz. E você acha que é diferente do nosso pai perfeito que está nos céus? O sonho dele para nós é algo lindo, é algo maravilhoso, é algo escrito por ele mesmo, pela sua mente, pelo seu coração de amor. Então Deus tem um lindo sonho para nós, isso é fato. Então quando eu estou falando sobre sonho, eu vou falar aqui muito sobre os teus sonhos. Lembre-se de uma coisa: eu não estou falando sobre os teus sonhos egoístas, sobre aquilo que você planeja para si mesmo, mas eu estou falando dos sonhos que Deus determinou para você e hoje é teu. Hoje são os teus sonhos, foi aquilo que Deus sonhou para você, aquilo que Deus prometeu para você, a palavra de Deus para você. Que aqui baseado em José, Deus deu um sonho a José. Não foi um sonho que veio da sua vontade, da sua ganância, da sua presunção, foi um sonho que veio de Deus. Ele teve um sonho de Deus, mostrando algo maravilhoso no futuro dele. Mas uma coisa que nós precisamos entender, por isso esse tema nessa noite, é que por trás de cada sonho há um processo. Não existe sonho que não tenha um processo. Então, se nós queremos alcançar os sonhos, nós precisamos viver o processo. Se você quer alcançar o teu sonho, aquilo que Deus fez e determinou para você, você precisa viver o processo. Você crê nisso? Existe um processo. Isso é básico. Existe um processo. E aqui em Gênesis capítulo 37, o primeiro trecho que nós lemos, a Bíblia fala que Deus deu um sonho para José. Mas perceba uma coisa, que Deus dá o sonho, mas Deus nunca mostrou o processo. Deus deu um sonho para José, mas Ele nunca mostrou o que José passaria para chegar àquele sonho.
Deus mostrou para José que ele seria um homem importante, que ele reinaria ali inclusive sobre os seus irmãos, os seus pais. Mas Deus não mostrou que para chegar nessa posição, ele teria que ser lançado no poço pelos seus próprios irmãos, que ele seria perseguido pelos seus próprios irmãos, que ele seria vendido pelos seus irmãos, que ele, por causa disso, ele seria escravo de Potifar. E na casa de Potifar, ele seria acusado injustamente, e por causa disso, ele ia para a prisão. Deus nunca mostrou isso. Deus não mostrou isso para José. Deus mostrou o sonho. Porque, meu irmão, Deus ele não mostra o processo, Deus mostra o sonho. Deus te mostra o sonho e faz com que você descubra o processo. Então o princípio que Deus colocou no meu coração para nós trabalharmos nessa noite é que Deus dá os sonhos, mas Deus nos deixa descobrir o processo. Agora, por que Deus faz isso? Por que Deus, quando deu o sonho para José, por que Deus já não mostrou o processo? Eu creio que se Deus desse o sonho para José, dissesse, olha José, você vai reinar aí, ele deu o sonho de uma forma figurada, né? Você vai reinar sobre os seus irmãos, você vai ser um homem importante na sociedade. José disse, amém, glória a Deus, recebo. Mas se Deus dissesse para José, mas José é o seguinte, para você viver isso, você vai ser perseguido pelos seus irmãos. Você vai ser jogado num poço. Primeiro eles vão tentar te matar, eles vão planejar a tua morte. Mas depois eles vão mudar de ideia e vão te jogar num poço bem fundo. E depois de jogar no poço, eles ainda vão te vender, eles não vão deixar lá. Eles vão te vender como escravo. Os teus próprios irmãos te vendendo, José. E aí quando você vai ser escravo de um homem chamado Potifar, você na casa dele vai ser bem sucedido, você vai reinar sobre tudo na casa dele, porque ele vai achar graças aos teus olhos, mas um dia você vai cair numa cilada. Você vai ser acusado injustamente, mesmo que você não tenha feito nada, você vai ser acusado como um criminoso, como um adúltero, e você vai ser preso, você vai ficar na prisão, você vai mofar um bom tempo na prisão, José. Eu creio que se Deus mostrasse isso para José, José ia pensar bem. José, não Deus, espera aí, eu gostei do sonho, mas eu não gostei da parte do processo. Eu prefiro viver os meus sonhos, Deus, deixa eu viver da minha forma, mas esse processo aí é muito doloroso. Talvez José perdesse a sua fé, perdesse a sua persistência, se ele soubesse o processo que ele ia precisar passar para alcançar o sonho. Então existe um sonho, mas existe um processo. Nós não sabemos do processo, mas ele existe. Eu lembro que há muitos anos atrás, Deus me deu um sonho. Eu estava me recuperando de um momento muito difícil na minha vida. Eu tinha entre 17 e 18 anos. E eu vivi um bom tempo em depressão. Alguns já ouviram minha história. Eu era viciado num jogo de computador, um ano inteiro, trancado na minha casa, viciado naquilo, preso àquele computador. E no final do ano de 2005, Deus começou a falar comigo e Deus começou a me mostrar que não era aquilo que Ele queria para mim. Não era aquele o plano dEle para mim. Deus começou a me trazer de volta ao caminho dEle, porque eu já conhecia Deus. Porque antes disso eu já cheguei a pregar na minha antiga igreja, a liderar um grupo de jovens. Mas Deus disse ali, não Pedro, não é isso, olha o estado que você está vivendo. E aquilo começou a mudar a minha vida. E um dia eu tive um sonho. Eu acho que eu nunca contei isso aqui, nunca contei isso para o pastor Nê. Mas eu tive um sonho, eu primeiro tive um sonho, que um dia eu estaria pregando num salão como esse, não sabia que era aqui, mas para uma grande multidão, junto com meu primo, que é o Nê. Eu não sabia como eu achei muito estranho aquele sonho, eu achei como, sabe aqueles sonhos que você dá umas coisas doidas que eu sonhei. Eu estaria pregando numa igreja, numa multidão junto com ele. E eu achava impossível isso realizar, até porque eu nem era da Peniel na época. Eu era de outra igreja. Meu primo sempre foi meu amigo, mas nunca achei que um dia poderia estar pregando para o mesmo povo que ele prega, no mesmo local que ele prega. Mas Deus me deu um sonho. E na mesma semana veio uma moça da igreja, e ela disse para mim, como eu disse, eu estava me recuperando, eu estava me aproximando novamente de Deus. E ela disse, Pedro, eu tive um sonho. Eu tive um sonho e eu te vi pregando junto com outra pessoa para uma multidão. Para um número grande de pessoas.
E eu sabia que aquele era um sonho de Deus, que Deus de alguma forma estava planejando aquilo para a minha vida. Eu não sabia como, porque nem dessa igreja era. Hoje eu entendo que esse sonho se realizou e eu vivo esse sonho de Deus. Mas eu não sabia o processo para chegar até aqui. Eu não sabia o que passaria, eu não sabia para onde eu iria, eu não sabia o que eu iria fazer. Mas eu sabia que Deus tinha um sonho para mim. Porque Deus nos dá o sonho, mas Deus não nos mostra o processo. Nós precisamos viver o processo. E Deus, muitas vezes, meu irmão, Ele está mais interessado em você viver o processo do que no próprio sonho. Porque dependendo de como você vive o processo, dependendo como você aceita o processo, isso determina, isso define se você vai viver o sonho de Deus ou não vai viver o sonho de Deus para você. E nessa noite eu queria compartilhar alguns princípios sobre esse processo que todos nós vivemos. O primeiro princípio está em Gênesis 37:1, que diz que Jacó, você não precisa abrir não, nós já estamos em Salmos, que é bem rápido. Diz que Jacó estava em Canaã. Olha só, antes, quando José teve o sonho, José estava onde? Em Canaã. Jacó estava em Canaã, Jacó pai de José, ou seja, José estava em Canaã. E Canaã, no original, no hebraico, significa lugar baixo. Isso significa que muitas vezes, antes de chegarmos a um lugar alto, antes de nós chegarmos ao sonho, nós precisamos passar por um lugar baixo. Antes de você chegar naquilo que Deus planejou e sonhou para a sua vida, antes de você chegar no palácio, quando eu estou falando palácio, eu não estou falando, Deus vai me dar um palácio, uma mansão. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas eu estou falando no sonho, no melhor de Deus que Ele tem para você. Não só na tua vida financeira, também. Creio que Deus tem grandes coisas na tua vida financeira. Mas na tua vida profissional, emocional, familiar. Seja qual for o sonho que Deus tem para você. Mas uma coisa eu tenho certeza. Que antes de você chegar no palácio, você precisa passar por um lugar baixo. Antes de você chegar no monte, você tem que passar pelo vale. O problema é que muitos de nós gostamos dos sonhos, da promessa, da possibilidade de chegar ao palácio, mas muitos não querem servir em Canaã, no lugar baixo. Muitos querem servir no palácio, mas não querem servir na simplicidade. Muitos querem servir no monte, mas não querem servir no vale. Muitos querem servir no topo da empresa, quero chegar no topo, quero ser ali CEO, presidente da empresa, mas não querem servir na base da empresa. Muitos querem ser reconhecidos, mas não querem ser desconhecidos. Muitos querem pregar para a multidão, mas não querem pregar para uma, duas pessoas. E é nesse lugar, é em Canaã, é no lugar baixo, meu irmão, por incrível que pareça, é no lugar baixo que nós crescemos. Onde você desenvolve mais a tua fé, onde você mais cresce, é no lugar baixo. Todos os grandes homens da Bíblia, eles passaram por Canaã, eles passaram pelo processo, eles passaram por um lugar baixo, todos eles. Então, antes de você chegar a governador do Egito, você precisa passar pelo lugar baixo. E sabe, não existe atalhos nos sonhos de Deus. Não pense que tem um atalho, não, eu vou descobrir uma forma de chegar no topo sem passar pelo meio. Não existe um corta-caminho. Não existe. Eu lembro que, quando eu era jovem, eu jogava um joguinho, eu acho que metade aqui já deve ter jogado, chamado The Sims. Não vou nem pedir para levantar a mão aí que jogava, porque acho que um monte de gente já jogou. Era um joguinho que tinha no computador, que você criava ali um personagem, e você levava o teu personagem para trabalhar. Além de cuidar da tua vida, você tinha que cuidar de outro. O resumo é esse, né, gente? Perca de tempo. Você tinha que levar ele para trabalhar, você tinha que dar comida, mandar ele comer, você tinha que mandar ele dormir. Que besteira, né? Quando a gente olha para trás, meu Deus, que futilidade. Mas eu jogava esse jogo. Aí o cara trabalhava, aí quando você via que ele estava quase cansado, você tinha que descansar, não adianta trabalhar muito. Você levava ele para sair com os amigos. Mas um dia algo acabou com esse jogo para mim. Porque um dia alguém, eu não sei quem, alguém me passou um código. Eu não sei se você já teve esse código. Um código que fazia com que o teu personagem ficasse no topo no máximo. Então você não ia mais precisar trabalhar, você já tinha o melhor emprego. Você não precisava de dinheiro porque você já tinha todo o dinheiro. Você não precisava descansar porque você sempre estava no máximo.
Só que isso acabou com a graça do jogo. Porque eu continuei jogando e falando, não tem graça, eu estou sempre no máximo. Quando eu percebo que está diminuindo o dinheiro, eu vou lá, coloco o código e vai para o máximo. Meu irmão, isso era um jogo. Mas na vida real não é assim. Na vida real não existe um código, ou então um atalho, um corta-caminho que te leve ao topo. E se por acaso alguém te oferecer um atalho, esse atalho é uma armadilha. Se por acaso alguém te oferecer uma forma de chegar ao sonho sem passar pelo processo, meu irmão, não tenha dúvida que isso não é um atalho, mas é uma armadilha. José não começou no palácio, José começou em Canaã, em um lugar baixo. E através desse lugar baixo, Deus levou ele para um lugar alto. Então presta atenção, meu irmão. Canaã é apenas um lugar de preparação, mas o teu futuro é no palácio. Canaã é apenas o lugar baixo onde você se prepara, mas o futuro de Deus para você é o palácio. Eu não sei o que esse palácio é para você, mas eu sei que é o palácio. Talvez seja na sua família, talvez seja na tua empresa, talvez seja na tua vida financeira, seja como for. Mas uma coisa eu sei, que o teu futuro é no palácio. Que o sonho de Deus não é mediano por você. Que o sonho que Deus tem para você não é mais ou menos, não é? Não, o sonho que Deus tem para nós é grande. É um sonho maravilhoso. A melhor coisa que você pode viver nessa terra é o sonho de Deus. Apesar de você começar em um lugar baixo, Deus te leva para um lugar alto. Deus, Ele te prepara em Canaã, Deus trabalha em você em Canaã, Deus molda o teu caráter em Canaã, você aprende a ser fiel em Canaã, no lugar baixo, para Deus te colocar sobre o teu palácio. Um dos amigos de Jó, os amigos dele falaram um monte de besteira, mas às vezes tinha algumas verdades no meio das besteiras. E uma das verdades que tinha ali, que Bildade disse para Jó, Jó, embora o teu começo seja modesto, contudo, o teu futuro será grandioso. O teu começo será modesto, mas o teu futuro será grandioso. Jó estava passando por um processo. E meu irmão, que processo? Misericórdia, Deus me livre de passar pelo processo de Jó. Que processo Jó passou? Perdeu tudo, perdeu os filhos, perdeu os bens, perdeu tudo. E o amigo de Jó diz, o teu início será modesto, mas o teu futuro será de grande prosperidade. E a Bíblia diz que depois de todo aquele processo, Deus deu o dobro de tudo que Jó perdeu. Tudo que havia se perdido, Deus dá o dobro. Mas espera aí, Pedro, José tinha 10 filhos, eles morreram. E Deus no final, Deus deu 10 filhos. Ou seja, Deus não deu o dobro. Não, Deus deu o dobro. Porque realmente Jó tinha 10 filhos, mas no final, Jó tinha 10 filhos nos céus e 10 filhos na terra. Deus dá o dobro. Então o seu início será modesto, mas o seu futuro de grande prosperidade. Porque esse é o sonho de Deus, e para viver esse futuro, existe o seu processo, no início, no meio, até o seu sonho. Então lembre-se, antes de chegarmos a um lugar alto, precisamos servir no lugar baixo. Segundo princípio, o processo não mudou o sonho de José, o processo mudou José. Versículo 19 aqui do Salmo 105, diz assim: até o tempo em que sua palavra se cumpriu, a palavra do Senhor, que palavra é essa? Foi o sonho, a palavra através do sonho que Deus deu a José. Até o tempo em que a palavra se cumpriu, a palavra do Senhor o provou. Ou seja, meu irmão, o processo não muda o sonho, o processo muda você. O processo não mudou José. Desculpa, o processo não mudou o sonho de Deus para José, o processo mudou José. O processo existe para nos mudar e não mudar o sonho de Deus por nós. Porque Deus muda você para você viver os sonhos. Deus não usa o processo para destruir os sonhos, mas Deus usa o processo para cumprir o sonho. Deus usa o processo para formar o teu caráter, para moldar a sua fé, para aprender a confiar e se estabelecer em Deus. Quando você tem passado por dificuldades, Deus está te preparando para viver o sonho.
Quando você passa um processo difícil na sua vida, lembre-se disso. Isso é um preparo de Deus para viver o sonho de Deus. Romanos 5, capítulo 5, versículo 3 diz assim: alegre-se na tribulação, porque a tribulação produz perseverança. A perseverança produz um caráter aprovado por Deus, e o caráter aprovado por Deus produz esperança. Olha o processo: tribulação, perseverança, caráter aprovado, moldado por Deus, esperança, sonho. Esse é o processo: tribulação, caráter, perseverança, caráter aprovado, sonho. É o processo de Deus. Então, na verdade, Deus usa as dificuldades para nos ensinar, para nos preparar para viver o sonho dele para nós. Deus tem um processo específico para cada um de nós. Eu não posso falar que o teu vai ser igual ao meu. Eu não posso falar que todos nós vamos viver o mesmo processo, vamos passar pela mesma situação, não. Deus usa um processo específico para cada um de nós. Mas uma coisa eu sei, meu irmão, presta atenção nisso. Uma coisa eu sei, que independente da dor, da dificuldade, da luta que você vai viver no processo, o processo de Deus, ele nunca vai te levar a um lugar onde a graça de Deus não pode te sustentar. O processo pode ser doloroso. Talvez você esteja passando isso hoje. Pode ser difícil. Mas Deus, o processo nunca vai te levar para um lugar onde a graça de Deus não vai te sustentar, meu irmão. Não importa a dificuldade do processo, Ele sempre vai te levar para um local onde ainda nesse local, a graça de Deus, ela pode te sustentar. Sem processo, um grão de areia não poderia se tornar uma pérola. Sem o processo, um carvão não se tornaria um diamante. Um soldado nunca seria um general. Uma criança nunca seria um gigante. Uma lagarta não poderia se tornar uma borboleta. E sem o processo, você nunca chegaria a ser tudo aquilo que Deus te chamou para ser. Se não for pelo processo, você nunca viveria e chegaria a um local onde Deus te chamou para estar e te chamou para ser. Porque o processo, ele tira o melhor de ti, ele faz o melhor para ti. Ele te leva ao melhor estágio, à melhor estação e ao melhor local. Por isso, meu irmão, não corra do processo. Não fuja do processo. Não largue Deus no processo. Porque através dele o mundo vai conhecer a melhor versão de ti. Então lembre-se, o processo não muda o sonho, o processo muda você. Você pode dizer isso para o irmão ao teu lado? O processo não muda o teu sonho. O teu sonho ainda continua intacto. O processo muda você. Em Gênesis capítulo 37, no que nós lemos, a Bíblia fala que José teve grandes sonhos. E por causa dos sonhos, ele foi lançado no poço. Depois de ser lançado no poço, ele é vendido para Potifar, acusado injustamente, e termina no cárcere. Meu irmão, a vida de José não foi nada fácil. Quem olha o futuro, quem lê Gênesis 39, final do Gênesis 39, Gênesis 40, pensa, que cara sortudo. Porque tudo que ele fazia dava certo. Até quando ele era servo de Potifar, a Bíblia fala que Potifar achou graças aos seus olhos, porque Potifar foi abençoado através da vida dele. E ele começou a administrar todo o Potifar. A única coisa que ele não podia tocar era na mulher. E quem é que se ofereceu para ele? A mulher. E aí José está na prisão. E mesmo na prisão, meu irmão, José abençoa aquele lugar. José começa a ter até responsabilidades. Deram responsabilidades para José no meio de uma prisão, para o presidiário. E aí depois José é levado para Faraó. E aí quem lê a história de Faraó, quem lê o que José fez no Egito, acha que vida fácil, que cara sortudo. Mas não, a vida de José não foi fácil. Se você vê o futuro, você não vai entender qual foi o processo para você chegar àquilo. Eu sei que muita gente hoje está vivendo o palácio, mas porque já passou grandes coisas durante o processo. O processo é essencial. Mas a vida dele não foi fácil. Mas uma das grandes virtudes de José, o que nos leva para o terceiro princípio, é que José, ele nunca se rendeu.
José nunca jogou a toalha. José, diante daquele processo tão difícil, de ser perseguido pelos seus irmãos, de ser jogado num poço, de ser vendido como escravo, de ser acusado injustamente, José não desistiu. Nós entramos no terceiro princípio. O processo não vai fazer com que a sua vida seja fácil, mas o processo vai fazer com que você seja forte. O processo não vai fazer com que a tua vida seja fácil. Fácil? Não. O processo vai fazer com que você seja forte. O seu caráter será mais forte. Os seus princípios serão mais fortes. A sua fé será mais firme. Creio que todos nós já passamos por um processo. Talvez você esteja passando. Mas pense num processo passado, para alcançar algo que você alcançou. Você cresceu nesse processo? Você cresce? Todos nós. Quando eu leio, tem algumas lembranças da minha vida, algumas situações difíceis. Meu irmão, eu olho e eu percebo que eu era algo antes, eu me tornei algo totalmente diferente depois. Eu aprendi a confiar em Deus. Porque no momento difícil, é na dificuldade que nós aprendemos a confiar em Deus, não é verdade? É fácil confiar em Deus quando tudo dá certo. Você já acorda de manhã, Deus, obrigado por essa vida maravilhosa. Mas quando tudo dá errado, quando você não consegue dormir, preocupado por diversas situações, meu irmão, é difícil. Mas é ali que você aprende a confiar em Deus. E o grande problema é que muitos não chegam no palácio, porque se rendem e param durante o processo. Nós vamos passar pelo poço, meu irmão. Talvez você passe pela prisão. Talvez você passe pelo local de ser acusado injustamente, pela casa de Potifar. Porém, apesar da dor, apesar do local, apesar da situação, apesar do fracasso, apesar da rejeição, não renuncie, não pare, continue no processo. Porque o sonho de Deus está logo ali depois do processo. A mesa de Deus para a sua vida, a palavra de Deus para a sua vida, meu irmão, ela já está posta, ela já está perfeitamente estabelecida. Deus já preparou, existe algo maravilhoso para você. Mas entre você e essa mesa, existem inimigos que precisam ser derrotados. Existem muros que precisam ser derrubados, barreiras que precisam ser vencidas. E muita gente para no processo, quando está próximo de viver e desfrutar da mesa de Deus. Para no processo. Por isso, meu irmão, não importa a dor, o local, a dificuldade, não pare, não desista, porque o sonho de Deus para você está logo ali. O processo não vai fazer com que a vida seja fácil, mas o processo vai te ensinar e fazer com que você seja forte. Existe uma frase antiga que diz que a dificuldade é a universidade de Deus. A dificuldade é a universidade. A dificuldade é o local de ensino de Deus. Porque os problemas que você passa vão mostrar o quanto você está comprometido com os teus sonhos. É as dificuldades que te mostram o quão comprometido você está com os sonhos. E quando alguém está comprometido com os sonhos, em viver o melhor de Deus, em viver a promessa de Deus, esse não solta os sonhos, esse agarra, não renuncia, não joga a toalha, não abandona a fé, mas continua. Infelizmente muitos, na carreira cristã, jogam a toalha, não aguento mais, não consigo mais isso, joga a toalha. Mas existem outros, que ao invés de jogar a toalha, eles pegam a toalha, secam o suor, enxuga as lágrimas, mas continuam firme, indo em frente para viver o sonho de Deus, meu irmão. Então não seja dos que jogam a toalha, mas seja daqueles que pegam a toalha para limpar o suor, enxugar as lágrimas e continuar firme para viver o sonho de Deus para você, meu irmão. Deus tem sonhos maravilhosos. Deus tem um lindo plano para a sua vida. Algo perfeitamente escrito por quem é perfeito para você. Mas existe um processo. Não pare no processo, porque senão você não conquista o sonho. Viva o processo, enfrente o processo. Sabe o que é interessante, o que nós vemos nessa história? É que muitas vezes, na nossa vida prática também, muitas vezes quando temos grandes sonhos e grandes objetivos, se levantam grandes inimigos para derrubar o nosso sonho. Não é verdade? Quando você tem um grande sonho, algo que Deus colocou na tua vida que é grande, que é maravilhoso, surgem inimigos
para derrubar o sonho. Quantos já passaram por isso? Quantos já enfrentaram inimigos que tentaram derrubar o teu sonho? Eu não estou falando só de outras pessoas também, mas o seu coração, a sua mente, a sua carne, palavras proferidas, crises, situações, mas se levantam inimigos. E deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão. Quando os teus inimigos se levantam para derrubar os teus sonhos, isso significa que até mesmo os teus inimigos, eles acreditam nos teus sonhos. Quando os inimigos se levantam para destruir teus sonhos, significa que os teus inimigos acreditam nos teus sonhos. E José passou por isso. José, a Bíblia fala no capítulo 37, nós não lemos, alguns versículos depois, que ele foi lá procurar seus irmãos, seu pai pediu, e quando seus irmãos o viram, a Bíblia fala que eles disseram, olha, aí vem o sonhador, aí vem o sonhador. Quando eles falam, aí vem o sonhador, isso é uma forma de desprezo. Eles estão dizendo, olha, aquele mala, aquele metidão, aquele que tem mania de grandeza, que quer reinar sobre nós, aquele que fala que vai ser um homem importante, lá vem ele. Mas meu irmão, pensa comigo, se José era apenas um sonhador, por que os irmãos dele jogaram ele no poço? Se ele era apenas um cara que sonhava coisas, utopias, coisas que não aconteceriam, por que os seus irmãos jogaram no poço? A Bíblia fala no versículo que nós lemos, que quando José contou o sonho, eles ficaram enfurecidos. Não era porque eles achavam que o sonho não realizaria, ao contrário. Eles jogaram José no poço, porque no fundo, os irmãos dele criam que os sonhos se cumpririam. Então quando os teus inimigos se levantam contra ti, eles estão dizendo, o teu sonho é real, existe isso e eu estou com medo disso. Os inimigos se levantam porque acreditam nos nossos sonhos. Os seus inimigos e inimigos dos seus sonhos são a melhor evidência, meu irmão. A melhor evidência que o seu sonho vem da parte de Deus. Quando o seu sonho traz inimigos, é que os seus inimigos estão validando e tendo medo dos seus sonhos. O mesmo Deus que te dá o sonho, é o Deus que te dá vitória no processo. Não fica com medo, o mesmo Deus que te dá um sonho grande, é o mesmo Deus que te dá uma vitória grande, sem dúvida nenhuma. Então lembre-se, o processo não vai fazer com que a vida seja fácil, mas vai fazer com que você seja forte. Quarto princípio, em Gênesis 39, versículo 11 e 12, você não precisa abrir, mas a Bíblia fala que aquela mulher de Potifar, ela agarrou José, 2 vezes, ela tentou agarrar José, e na segunda vez a Bíblia fala que José saiu correndo, literalmente, meu irmão, não saiu andando não com medo, ele saiu correndo. Para você ter ideia do desespero de José, as roupas de José, as túnicas de José ficaram tudo com a mulher. José sai correndo. Quarto princípio, durante o processo, proteja os teus sonhos. José estava vivendo o processo, mas José não queria perder o sonho. Durante o processo, proteja o sonho. Meu irmão, isso significa fugir e largar tudo aquilo que tem potencial para destruir os teus sonhos. A grande preocupação do diabo não é te matar, mas a grande preocupação do diabo é destruir os teus sonhos, é matar os teus sonhos, porque quando ele mata os teus sonhos, ele mata você, ele mata a tua espiritualidade, ele mata a tua confiança em Deus. Talvez a vida de José, se José tivesse ali ficado quietinho, tendo ido dormir com a mulher de Potifar, aceitado tudo aquilo, talvez José teria uma vida mais fácil. Ele continuaria trabalhando, ele não estaria preso, ele continuaria sendo um servo importante para Potifar, mas ele teria sobrevivido, mas o seu sonho estaria morto. É por isso que José corre e sai correndo, porque José não queria perder o seu sonho. Proteja o teu sonho. Isso significa, meu irmão, tomar cuidado com amizades, tomar cuidado com relacionamento, tomar cuidado com ocupações, com trabalhos, com oportunidades, com propostas que estejam te desviando da vontade de Deus. Porque um relacionamento sempre vai influenciar a sua vida. Tem uma frase antiga que diz: mostre quem são seus amigos, e eu lhe mostrarei o teu futuro.
Mostra com quem você anda, que eu te mostrarei onde você vai chegar. Os relacionamentos, eles sempre influenciam o seu futuro. As pessoas que nunca chegaram à terra, as pessoas que nunca chegaram no palácio, as pessoas que nunca viveram os sonhos de Deus, elas vão te dizer, é impossível chegar. Mas, meu irmão, sim, é possível chegar no sonho de Deus. Mas para isso, proteja o teu sonho. Vão se levantar inimigos, querendo te levar a desistir, ou querendo te levar a fracassar, querendo te levar a abandonar a Deus, a viver na imoralidade. Lembrando, proteja os teus sonhos. Deus tem um sonho para você. E como eu disse, já está posto, já está preparado. Mas proteja ele, proteja os teus sonhos. Quarto princípio. E a Bíblia fala em Gênesis capítulo 41, versículo 51 a 52, que José ele teve 2 filhos. O primeiro filho, ele deu o nome de Manassés. E o segundo filho, Efraim. Manassés, Efraim. 2 filhos. Manassés, Efraim. E o nome, naquela época, os nomes dos filhos, eles tinham um significado muito importante. As pessoas não davam o nome de qualquer forma, eu quero fulano de tal. Não, elas davam o nome para os filhos dentro de um significado. O que importava era o significado. Hoje em dia não é tão assim. Tem gente que liga para isso, tem gente que não. Eu lembro que quando minha irmã nasceu, eu tinha 5 anos. E era eu, meu irmão mais velho, meu pai e minha mãe. E eu lembro que nós fizemos uma aposta, um jogo. Eles fizeram um sorteio. Quem ganhasse o sorteio, ia escolher o nome da minha irmã. E eu dei um nome, eu tinha um amigo muito próximo naquela época, chamado Vinícius. E na hora eu pensei no Vinícius, que era um grande amigo meu da rua. E eu pensei, eu quero que o nome da minha irmã seja Vinícius. E nós jogamos. Imagina a cara da minha mãe e do meu pai. Com todo respeito, se tem alguma Vinícius, tá? Culpa da minha mãe e do meu pai. Nós jogamos ali, nós fizemos sorte ali com os papelzinhos e tal. E quem ganhou? Eu ganhei. Eu ganhei. Até hoje eu guardo mágoa dos meus pais, porque eles não aceitaram. Eu ganhei o sorteio. E eles cancelaram o sorteio. É sério, pergunta para minha mãe depois, ela não está aí hoje, faltou no culto. Aí deram o nome de Paula, vê se pode. Paula e Vinícius. Eu perdi. Então, hoje é feito de qualquer forma, alguns dão um significado, a pessoa liga pelo nome bonito, ou então, não, esse nome aqui é muito popular, ou então é da novela do cara, tem o fulano de tal, é o jogador que está na época. É sempre assim, né? Não existe um Neymar, de repente, existe um mundo de Neymar. Mas naquela época os nomes eram dados de acordo com os significados. Para os judeus o significado do nome era algo muito importante. E não só os significados, a ordem dos nomes era importante. A ordem dos nomes era importante. E aqui José dá 2 nomes, Manassés e Efraim. O significado de Manassés, no próprio texto diz, você não precisa de um dicionário para isso, no próprio versículo 51 e 52 do capítulo 41, o significado de Manassés significa, Deus me fez esquecer. Depois veio Efraim, que significa, Deus me fez frutificar. Deus me fez esquecer do passado. Deus me fez frutificar. O quinto princípio, no processo dos seus sonhos, você tem que ter um Manassés, para depois ter um Efraim. Você primeiro abraça o Manassés, para depois abraçar um Efraim. Se queremos frutificar, se queremos prosperar, se queremos multiplicar, se queremos ser abençoado, primeiramente preciso ter Manassés. Primeiramente preciso largar o meu passado, preciso esquecer o passado, para que eu possa viver o futuro. Você esquece o passado, para viver o melhor de Deus no futuro. Você esquece o que aconteceu no passado, o que fizeram contra ti no passado, e até os teus erros que você fez no passado, para você viver o melhor de Deus no futuro. Esquecer para frutificar, isso faz parte do processo. O problema é que muitos querem Efraim e não querem Manassés. Muitos querem frutificar, mas não querem esquecer do passado. Muitos querem prosperar, mas querem ainda desfrutar do passado. Não querem largar o passado, não querem rejeitar o passado, não querem esquecer o passado, quer viver os dois. Não, eu quero os sonhos de Deus, eu quero prosperar, eu quero multiplicar, eu quero ser abençoado. Mas eu gosto do passado aqui também. Eu vou desfrutar um pouquinho do passado. Deus é bom, Deus é gracioso.
Você tem Efraim se você tiver Manassés. Você frutifica quando você rejeita o passado, quando você esquece o passado. Então primeiro você tem Manassés, para depois você ter Efraim. Primeiro esqueça, larga o teu passado, esqueça, rejeite, abandone tudo aquilo que você vivia antes, para que você venha frutificar, para que Deus te faça frutificar e te abençoe no futuro, hoje e no futuro. Primeiro Manassés, depois Efraim. Você pode aplaudir a Deus por isso, meu irmão? Glória a Deus. Não deixe que o teu passado seja uma corrente que impeça de viver o futuro. Não deixe que o teu passado continue sendo uma corrente que te impeça de viver o teu futuro, meu irmão. Largue Manassés. Esqueça o passado. Quer dizer, tenha Manassés para depois ter Efraim. E eu quero terminar com algo maravilhoso que Deus compartilhou ao nosso coração nessa conferência. José, ele tinha 4 túnicas. José teve 4 túnicas. 4 roupas diferentes. A primeira túnica de José era a que aparece lá em capítulo 37 mesmo, nos versículos que nós lemos. Fala que José, quando ele ainda era filho, ele sempre foi filho de Jacó, mas quando ele ainda morava com Jacó, quando ele estava ali com seus irmãos, na vida boa, quando recebe o sonho, ele tinha uma túnica de cores. Era uma túnica de cores, era uma túnica bonita. Os historiadores dizem que era uma túnica para os reis, para a família real. As mangas eram longas. Ela não servia para trabalhar. Ela não servia para colocar a mão no arado. Mas para quem não trabalha. Não servia para se sujar, mas para passear. É igual você tem aquela roupa de ir para a igreja, aquela roupa de ir para o culto de ceia, né? Crente tem várias roupas. Roupa para ir para o culto de quinta, roupa para ir para o culto de sexta, roupa para ir para o culto de domingo, roupa para ir para o culto de jovens. Cada roupa é para um culto diferente. José tinha aquela roupa de cores, bonitona, aquela roupa da ceia, que você vai chiquezão aqui, ó, prontão. Mas de repente, José perde a roupa. A Bíblia fala, você não precisa abrir, mas você pode ler depois, no capítulo 37, versículo 23, que quando os seus irmãos o agarraram, o que eles fizeram? Eles tiram a túnica de José. Tiraram a túnica de José. Invejosos, aquela túnica bonita, eles logo arrancaram. Não, tira a túnica, não joga ele no poço assim com a roupa não. Tira a roupa. Tirou a túnica que cobria José. Ele perdeu a primeira túnica. E aí José teve uma segunda túnica, que era a túnica de escravo. A túnica que ele recebeu para servir na casa de Potifar. Colocaram outra túnica nele. Não era túnica de cores, não era túnica de realeza, mas era túnica de trabalhar. Era aquela roupa de trabalho mesmo. Quando você vai bater laje aí, bater cimento, né? Você põe aquela pior roupa. José estava com roupa de escravo aqui. Roupa para sujar mesmo. E a Bíblia fala no versículo 12 do capítulo 13, de 39, que quando a esposa de Potifar, ela agarrou José, ela ficou com a túnica. Ele saiu correndo e perdeu a segunda túnica. Ou seja, José perde a primeira das cores e agora José perde a de escravo. E aí José é lançado na prisão. E claro, na prisão ele tem uma nova túnica, né? Uma nova roupa, aquela lá, preta e branca, né? Tipo o Santos, né? O Corinthians, brincando. Nos desenhos animados é preto e branco, eu não sei. Ou nos Estados Unidos é aquelas laranjas, né? Mas José tinha uma roupa de presidiário agora. Ele perdeu a de cores, ele perdeu a de escravo, e agora ele usava a de presidiário, para viver no cárcere. E aí, teve um dia, que a Bíblia fala, que Deus levantou José. José interpretou um sonho do faraó. Faraó ficou encantado com a sabedoria e com os conselhos de José. E Faraó fez de José primeiro-ministro do Egito. José governava sobre tudo. José cuidava de tudo que era do Faraó. E aí Faraó dá uma nova túnica. Eu vou abrir nesse texto. Capítulo 41, versículo 42. Ele ganha uma nova túnica. Olha só, Gênesis 41,
versículo 42. Diz assim: então o faraó tirou da mão o seu anel de selar, colocou na mão de José, e vestiu de traje de linho fino, e lhe pôs uma corrente de ouro no pescoço. Meu irmão, agora José vestia roupa de linho fino, já era chique agora, correntão de ouro no pescoço, roupa bonita, perdeu a de cores, perdeu a de escravo, agora não vestia mais a de presidiário, agora vestia a de linho fino. A de cores era especial, era realeza. Mas como José ia ser vendido como escravo, ele não podia usar a de cores, a da realeza, porque ele precisava de usar uma de trabalho. E depois, quando José foi lançado na prisão, ele não poderia usar a de escravo, porque ele não era mais escravo, ele era presidiário. E depois, quando José foi levantado como primeiro-ministro do Egito, ele não podia mais usar a túnica de presidiário, porque José não era presidiário. Mas agora ele usa a túnica de governante do Egito, de primeiro-ministro do Egito. Sabe uma coisa que eu aprendo nesse texto, meu irmão? Deus nunca vai permitir que você perda algo que vai necessitar para viver o sonho de Deus. José perdeu algo para viver uma segunda estação, que não era importante na segunda estação. José perdeu da segunda estação para viver a terceira estação, porque não era importante na terceira estação. José perdeu na terceira estação para viver no sonho de Deus, porque aquela era importante para o sonho de Deus. Ou seja, meu irmão, se tem coisas na vida que você tem questionado, por que perdeu? É porque você não necessita mais. Se você necessitasse disso para viver os sonhos de Deus para você, Deus jamais teria permitido que você perdesse. Então, se hoje você tem se queixado por coisas que ficaram lá atrás, meu irmão, é porque aquilo que está lá atrás, você não precisava daquilo para viver os sonhos de Deus no teu futuro. São novas tuas roupas, são novas tuas túnicas, é novo o teu sonho. Não se queixe do que perdeu, porque se você perdeu, é que você não precisa disso para viver no novo sonho de Deus para você, no sonho de Deus para você. Se José tivesse perdido a primeira, ele nunca teria colocado a quarta. Se ele não tivesse perdido a de cores, a bonita, a de realeza, ele nunca teria colocado a de governante do Egito. Você perde para ter aquilo que é necessário para o teu sonho, para o sonho de Deus para você. Se você perde algo hoje, é porque Deus ele tem o melhor para você. Porque Deus, Ele sempre te leva de vitória a vitória. Deus sempre te leva de baixo para cima. Deus sempre te leva de glória em glória. Então aceite o processo, vive o processo. Não importa o que você perda, meu irmão. Deus tem o melhor para você. Deus tem um lindo sonho para você. Deus tem algo maravilhoso para você. Queria chamar o grupo de louvor. O que perdeu, perdeu. O que perdeu não era importante para o sonho de Deus para você. Aleluia. Deus tem uma linda história. Nós temos um Pai perfeito que se preocupa com o nosso futuro e quer te dar um futuro glorioso, não só na eternidade, mas ainda nessa terra, meu irmão. Deus não quer uma igreja de fracassado, uma igreja de miseráveis, uma igreja de pessoas que vivem se queixando, eu pedi isso, pedi aquilo, de coitadinhos. Não, Deus, Ele morreu por você, para fazer através de você um povo vitorioso, um povo conquistador, um povo que vive o melhor dele para você nessa terra, meu irmão. São os sonhos de Deus. O problema é que nós estamos tão distraídos com o que já foi, que não recebemos o que está por vir. Você está tão distraído com o passado, com o que foi perdido, que você está deixando de viver o que Deus está mandando para você. Pare de pensar no que perdeu e se concentre no que Deus vai te dar. Porque, meu irmão, sem dúvida nenhuma, o teu futuro é mais grande que o teu passado. Deus quer te levar a outro nível. Deus quer te levar a um local onde você jamais imaginou. Não importa o que você perdeu, o que você viveu no passado, Deus quer te levar para o sonho dele para você, para o melhor dele nessa terra, para a vontade dele nessa terra, em nome de Jesus. Se coloque de pé. Aleluia. Aleluia. Oh, aleluia. Larga o passado, meu irmão.
Sabe, Deus está falando aqui comigo, meu irmão, que tem muita gente que ainda não consegue viver a nova túnica. A túnica dos sonhos de Deus, porque ainda está preso na primeira túnica. Você está preso no passado ainda. Você está preso em coisas do passado que estão te impedindo de viver o novo de Deus e o melhor de Deus para você nessa terra, meu irmão. Deus está dizendo hoje, é hora de rejeitar o passado. É hora de dizer que o passado é passado. E é hora de se preparar para o futuro, para os sonhos de Deus para você. Aleluia! Às vezes é difícil soltar o passado, mas se você carregar o passado em você, você não vai viver o teu futuro, meu irmão. Eu quero orar por você em nome de Jesus. Você tem que ter passado um processo difícil na sua vida. Você que reconhece que você está nesse processo. Se é uma enfermidade, uma dor, uma dificuldade, talvez sejam os seus filhos, mas você está no processo. Mas você crê que os sonhos de Deus já foram determinados para você. Vem até aqui na frente, eu quero orar por você em nome de Jesus. Eu sei que o processo não é fácil. Eu sei que o processo é dolorido. Eu sei que no processo se levantam gigantes. Eu sei que no processo levantam situações que tentam te fazer desistir. Mas você não vai parar em nome de Jesus. Aleluia, nessa noite pega a toalha. Não para jogar ela, mas para limpar o suor e enxugar as lágrimas. Para continuar firme. Aleluia, vem até aqui na frente, meu irmão. Faz parte do processo. Você precisa de oração no processo. Você precisa de irmãos no processo. Você precisa de palavra de Deus no processo. Você precisa de um abraço diretamente de Deus no processo. Deus está com você no processo. O teu futuro será modesto. O teu passado, o teu início será modesto, mas o teu futuro de grande prosperidade. Vamos adorar o Senhor. Eu queria convidar os pastores, líderes, supervisores. Vem até aqui na frente orar com esses irmãos. O teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar, entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Vale um dia no centro do teu querer e toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Este lugar, tu és real. Vou me entregar totalmente. O teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar
Aleluia. Aleluia. Você pode continuar adorando ao Senhor em nome de Jesus, meu irmão. Aleluia. O Deus do sonho é o Deus do processo. Aleluia. Deus fortalece a tua fé nessa noite, meu irmão. Não importa o tamanho, a dor, a dificuldade do processo, do local que você vive hoje. O Deus que te dá o sonho é o Deus que te dá a vitória no processo. A dor que você sente hoje, a dificuldade, o medo, não te leva a um lugar que a graça de Deus não te possa sustentar, meu irmão. Mesmo no processo, Deus está te sustentando, Deus está contigo, Deus não te abandonou. Ele escreveu o dia, Ele escreveu o momento certo, Ele escreveu a hora certa, que você vai vestir a nova túnica da nova estação, do sonho de Deus na tua vida. Aleluia! A minha Adora o Senhor! fonte é o teu Aleluia! amor. A minha colheita é o teu amor. Minha herança é o teu amor. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mais vale um dia no centro do teu querer